economia que irão moldar o ano de 2024, e não só. Trata-se de um encontro entre académicos e decisores políticos para o debate da conjuntura económica e daqueles que são os principais desafios estruturais que já se antecipam. Peço então que se dirija ao palco para uma breve nota de abertura a senhora reitora do ISCTE, Maria de Lourdes Rodrigues. Muito boa tarde. É um gosto dar as boas-vindas aos presentes nesta iniciativa do Instituto das Políticas Públicas e Sociais. Mais uma iniciativa, mas agora um novo edifício do ISCTE, vocacionado para acolher, sobretudo, as atividades de investigação. Sintam-se em casa, bem-vindos, e espero que possam usufruir deste espaço que criamos justamente para poder pensar melhor, investigar melhor, fazer melhor aquilo que é a nossa missão, cumprir melhor aquela que é a nossa missão como universidade. Gostava, em primeiro lugar, de agradecer ao IPPS a iniciativa, saudando o anterior presidente, o professor Ricardo Paz Melo, aqui presente, e a nova presidente do IPPS, a nossa colega Cláudia Pereira, que assumiu funções há pouco tempo e tem nesta iniciativa a sua primeira iniciativa, tem a sua primeira tomada de decisão pública, a primeira organização de um ato de debate público sobre questões críticas. Entre o momento em que o IPPS começou a pensar esta iniciativa de debate sobre o orçamento de 24, enfim, estamos a 3, 4 dias da aprovação do Orçamento 24, imaginámos que era uma boa oportunidade para discutir as perspectivas económicas abertas, as oportunidades económicas abertas pelo Orçamento recém-aprovado. Eis não quando, no dia 7 de novembro, somos todos apanhados de surpresa, mas não totalmente, porque o Orçamento foi aprovado e 2024 estará aí para nos desafiar em oportunidades económicas e outras, esperamos nós. E, portanto, mudou muito a conjuntura, mas não mudou aquilo que nós pensamos e aquilo que nós queremos discutir como oportunidades de desenvolvimento do país. O IPPS, com esta iniciativa, retoma iniciativas anteriores de abertura da universidade a um debate público envolvendo governantes e governantes com diferentes orientações políticas que, em conjunto com os académicos, com os investigadores, com os nossos alunos, podem debater e discutir aquilo que são ideias para o desenvolvimento do país. Aquilo que espero é que o espaço criado seja um espaço de reflexão, de debate e que nos permita progredir no conhecimento e nas oportunidades que temos para o desenvolvimento do país. De seguida teremos a oportunidade de ouvir o Sr. Ministro da Economia, o professor António Costa Silva, e depois seguir-se-ão vários painéis que serão sempre moderados pelo nosso amigo e jornalista Paulo Tavares, que tem várias colaborações feitas com o IPPS e com o ISCTE, e espero que os temas possam ser interessantes para todos. Muito obrigada pela vossa presença e vamos então dar continuidade à iniciativa. Muito obrigada. Na sessão de abertura temos também então o privilégio de ter connosco o Sr. Ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, que peço então que se dirija ao palco. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Queria agradecer muito o convite da professora Maria de Lourdes Rodrigues para estar aqui.
participei no passado numa organização que era o Fórum das Políticas Públicas, que eu penso que o IPPS também organizou durante vários anos, e queria cumprimentar e dar os parabéns exatamente ao IPPS e ao ISCTE por criarem este fórum que permite o debate desapaixonado e racional sobre as questões políticas em Portugal, sobre o caminho que queremos seguir, e o debate democrático é absolutamente fulcral no nosso tempo. Nós temos na política portuguesa uma polarização crescente da política, uma radicalização acentuada, a emergência de forças extremistas que não estão interessadas em discutir absolutamente nada, porque não têm nenhuma ideia para o país e para o futuro, estão basicamente interessadas em destruir. E, portanto, é muito difícil no debate político polarizado trocarem-se argumentos, respeitando desde logo os adversários, e o respeito pelo outro é uma característica essencial dos sistemas democráticos. E olhando já para 2024 vai ter no centro do seu desenvolvimento, além da economia e o desenvolvimento da economia mundial, europeia e portuguesa, vai ter no seu centro aquilo que, a meu ver, é a questão mais decisiva do nosso tempo, que é o futuro das democracias. Nós vamos ter em 2024 70 eleições, nunca aconteceu antes na história, são mais de 4 mil milhões de pessoas em todo o mundo que vão ser expostas a processos eleitorais, para escolherem, para debaterem, para desenvolverem e consolidarem o caminho dos seus países para o futuro. E o paradoxo é que isto que nunca aconteceu antes na história, este movimento democrático internacional com esta dimensão e esta amplitude, vai acontecer numa altura em que as democracias estão em retrocesso. Eu penso que há um retrocesso democrático, mesmo nos países em que a democracia é formal. Nós temos que exigir também uma democracia de resultados, uma democracia que responda aos problemas das pessoas. E temos um quadro internacional que está muito polarizado, muito fragmentado. A fragmentação geopolítica acentuou-se, e a guerra na Ucrânia, as guerras no Médio Oriente, a instabilidade imensa que existe em África, sobretudo no Sahel. Aliás, podemos viajar do Mar Vermelho, uma viagem de 6 mil quilómetros atravessando a África, e toda essa viagem tem países em que houve golpes de Estado recentemente, e portanto nós estamos numa espécie de crescente anarquia internacional. E a anarquia tem a ver com a erosão da ordem liberal democrática que foi criada a seguir à Segunda Guerra Mundial e que está hoje em jogo. E não pode haver ilusão absolutamente nenhuma. Nós temos hoje um choque no mundo entre o bloco das democracias e o bloco dos regimes totalitários. E o totalitarismo está a avançar com esta radicalização, e portanto poderia mencionar aqui esse extraordinário pensamento de um dos grandes políticos italianos, que era do Partido Comunista Italiano e que foi um grande pensador, António Gramsci. Numa situação análoga ele disse: o velho mundo está a morrer, o novo mundo ainda não nasceu, e entretanto nestes tempos cinzentos em que estamos a viver, nascem e desenvolvem-se os monstros. E os monstros são à nossa frente, são um monstro da instabilidade política crescente, da anarquia, da desordem multipolar que nós estamos a viver no mundo. Isto está empiricamente ligado ao desajustamento total que existe hoje no nosso planeta sobre as instituições internacionais que foram criadas, desde logo as Nações Unidas, e que são absolutamente incapazes de responderem aos problemas do nosso tempo. É o monstro também da guerra, dos conflitos armados. A espécie humana não aprende nada com os seus erros. Uma das grandes invenções que a espécie humana teve foi exatamente o comércio. O comércio é um pacificador das relações internacionais, como explicou o filósofo francês Montesquieu há mais de 200 anos atrás. O comércio promove a riqueza, pacifica as relações internacionais. É, a meu ver, uma das grandes descobertas da espécie humana, porque até se descobrir o comércio, as sociedades relacionavam-se através da guerra. E a guerra aí está de novo, com toda a sua devastação e o sofrimento imenso que causa, desde os palestinianos, os israelitas, em todo o Médio Oriente, numa convulsão sem precedentes também na Ucrânia. E é muito curioso quando nós analisamos toda esta situação e, sobretudo, qual é a resposta da Europa. Eu sou das pessoas que nasceu logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, tinha em casa um pai muito preocupado com o desmoronamento que significou a Segunda Guerra Mundial e a recuperação que era possível, e nesse processo, em 1950, Robert Schuman fez o seu famoso discurso no dia 9 de maio de 1950, que foi a primeira proposta de criação de uma comunidade europeia. E nessa
proposta ele ventilou exatamente esta ideia. Nós temos que criar esta comunidade para tornar, não só tornar impossível, impensável a ideia da guerra, mas como torná-la também materialmente impossível. E o que estamos a ver é que também este grande projeto hoje está desafiado em todas estas dimensões. Mas nós temos também um monstro crescente dos blocos totalitários, sobretudo dirigidos pela China e pela Rússia. Não vamos ter ilusão absolutamente nenhuma. A China e a Rússia são potências revisionistas da ordem internacional, ou querem minar a ordem liberal democrática que vigora no mundo. E há a ligação destes dois países com o Irão, a construírem em todo o grande espaço asiático uma espécie de mercado paralelo. Os chineses hoje já fazem 50% das suas trocas comerciais no mundo com base no yuan. Tivemos há poucos dias um dos grandes aliados dos Estados Unidos, que são os Emirados Árabes Unidos, a anunciar a desdolarização do seu sistema de trocas petrolífero. A mesma coisa vai acontecer com a Arábia Saudita e, portanto, temos aqui uma espécie de convulsão em que tudo aquilo que assenta o funcionamento da economia mundial está hoje sob grande tensão. E, portanto, cabe-nos a nós, nesta grande convulsão, ver para onde é que o mundo se dirige. E, do ponto de vista da economia, os sinais também não são bons. Desde logo, o monstro do protecionismo está a crescer. O protecionismo significa, pura e simplesmente, os países defenderem-se em termos com tarifas e não permitirem o desenvolvimento regular das trocas comerciais. O protecionismo está em expansão no mundo. O Global Trade Alert, que é uma organização, diz que há 10 anos atrás nós tínhamos 9.000 medidas protecionistas no cenário internacional, hoje temos 35.000 e, portanto, tudo aquilo que tem a ver com cercear do comércio tem um impacto direto no crescimento da economia. Temos também, por outro lado, o redesenho do mapa da energia e do mapa dos recursos no planeta. Nós estamos numa transição significativa em termos da energia para uma nova matriz energética mundial e é absolutamente incompreensível que numa altura em que todos os países do mundo se deveriam ter unido numa grande plataforma de colaboração para combater a ameaça climática, que é a maior ameaça existencial que pesa sobre a nossa espécie, isso não está a acontecer. Pelo contrário, com as sucessivas conferências que se estão a desenvolver, o que estamos a ver é uma regressão sem precedentes também a esse nível. Mas, de qualquer forma, o redesenho dos mapas da energia, dos mapas de recursos, podem abrir oportunidades para o nosso país, como tentarei explicar à frente, e nesta grande convulsão que estamos a existir, não podemos ignorar a contribuição extraordinária que as tecnologias têm. E antes de passarmos à economia portuguesa, queria só assinalar isto. No ano de 1900, houve duas pessoas que se encontraram nas ruas de Nova Iorque e fizeram uma aposta sobre qual seria a fonte de energia que ia dominar a matriz energética mundial no século XX. São personagens lendárias que contribuíram para todo o desenvolvimento tecnológico no século XX. Um disse que era a eletricidade, o outro disse que era o petróleo com base no motor de combustão interna. Chamavam-se Thomas Edison e o outro Henry Ford. E o que é que se passava? Era muito sombria a perspectiva que se vivia no início do século XX. As cidades estavam sob grande tensão. O meio de transporte nas cidades eram as caleches puxadas a cavalos. Em Londres existiam 300.000 cavalos. Em Nova Iorque existiam 100.000 cavalos. Há imagens icónicas no Central Park em Nova Iorque com os cavalos rodeados de montes de estrume. E os excrementos dos animais, a pestilência, as pragas, o ambiente insalubre nas cidades selavam uma perspectiva muito sombria sobre o desenvolvimento da nossa civilização. E foi assim que começou o século XX. 4 anos antes, em 1896, realizou-se o primeiro Congresso de Planeamento Urbano em Nova Iorque e o Congresso terminou ao fim de 2 dias. Não havia saída para as cidades. A civilização estava condenada, tínhamos que regressar aos campos, as perspectivas eram altamente negativas. E o que é que se passou? A mente humana é obreira de milagres. A criatividade humana já salvou a nossa espécie em múltiplas situações e acredito profundamente que vai salvar a nossa espécie hoje. E o que aconteceu é que as grandes tecnologias que foram desenvolvidas no século XX, algumas inventadas antes, mas desenvolvidas em larga escala no século XX, à cabeça delas a eletricidade, o motor de combustão interna, o carro, o avião, o computador,
o telefone, o laser, essas tecnologias tiveram um impacto extraordinário na produtividade dos fatores de produção, mudaram completamente a história da espécie humana do nosso planeta. Se olharmos para o PIB mundial, a capacidade de criação de riqueza, ele foi praticamente estável desde a Idade Média até o início do século XX. E depois, como explicou o historiador da Universidade de Berkeley, Bedford Lelong, nós tivemos em pouco mais de 100 anos um aumento de 50 vezes do PIB mundial. E hoje temos à nossa frente um conjunto de tecnologias com inteligência artificial à cabeça que podem ser a eletricidade do século XXI, e eu espero profundamente que o nosso país seja capaz de aproveitar essa grande oportunidade, até porque temos duas grandes agendas mobilizadoras no plano de recuperação e resiliência dedicada a esta tecnologia. E passando agora à economia portuguesa e às perspectivas para 2024, o que é que se pode passar? Eu sou das pessoas que acredita profundamente que quanto mais longe olhamos para o passado, mais longe podemos ver no futuro. E o passado da economia portuguesa nestes últimos anos é absolutamente claro. A resposta da economia portuguesa a um ambiente internacional extremamente difícil, com guerras, com inflação, com os preços crescentes das matérias-primas, foi uma resposta de grande resiliência e foi uma resposta notável. Em 2022 a economia portuguesa cresceu 6,8%. É o maior crescimento da economia portuguesa desde 1987. Há aqui um efeito de base que se deve ao colapso que existiu em 2020 no ano da pandemia, mas não vamos ter ilusões, é uma contradição muito significativa do consumo interno e da procura externa líquida agregada, particularmente dos serviços e dos bens. E este aspecto é um aspecto central. Em 2022, as exportações da economia portuguesa atingiram 50% do PIB, nunca tinha acontecido antes. Nós temos uma economia cada vez mais exportadora, cada vez mais inovadora e mais presente em múltiplos mercados internacionais, e isso é um aspecto absolutamente fulcral para o futuro. E ligado umbilicalmente a isso, nós temos um mapa dos vários setores e passamos a vida a repetir que a economia portuguesa é turismo e mais nada. Isto é profundamente errado. O setor mais exportador da economia portuguesa é o setor da metalomecânica, da fabricação de máquinas e de equipamentos. Alcançou um recorde em 2022 de 23 mil milhões de euros. E este ano, de janeiro a setembro, voltou a crescer cerca de 7,1% no aumento de exportações da indústria metalomecânica, fabricação de máquinas e de equipamentos. E é por isso que temos várias agendas mobilizadoras no âmbito do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência que estão a acontecer na transformação das cadeias de produção no chão de fábrica. A batalha de transformação da economia portuguesa vai ser ganha não nos gabinetes, mas no chão de fábrica, onde estão a ocorrer de facto as transformações. E que transformações são essas? É o desenvolvimento sem precedentes, a aplicação da nova onda de tecnologias digitais, da robótica avançada, da virtualização, da impressão tridimensional, que estão a mudar o chão de fábrica em Portugal e estão a tornar as nossas empresas muito mais competitivas. O segundo setor mais exportador é o do turismo, atingiu 21,1 mil milhões de euros em 2022, atenção, 16% acima dos resultados extraordinários que tinha alcançado em 2019. O turismo é também um dos grandes motores da nossa economia e temos que qualificar cada vez mais os recursos, requalificar os destinos turísticos, reorientar o desenvolvimento desse setor, porque ele pode ser uma alavanca do desenvolvimento das economias locais. Ele é transversal a todo o país e, portanto, tem esse grande condão de poder, através do seu desenvolvimento, puxar e alavancar todas as economias locais. O terceiro grande setor exportador está relacionado com a indústria automóvel, sobretudo com a indústria de componentes. É um setor admirável. Na Europa ele está em retração em muitos países, em Portugal está a subir 3, 4% ao ano. Atingiu um recorde de exportações em 2022 de 13 mil milhões de euros. Hoje não tem um carro a circular no espaço europeu que não tenha componentes que sejam produzidos em Portugal. E depois temos também a nossa indústria agroalimentar, que alcançou 7.300 milhões de euros, e já vejo os empresários e os presidentes das confederações a tentarem alcançar o alvo de 10 mil milhões de euros. Temos a nossa indústria têxtil e do vestuário, que também está a fazer a sua reconversão e atingiu um recorde em 2022. E a indústria têxtil é outro grande exemplo daquilo que se está a passar no chão de fábrica em Portugal. Temos uma agenda mobilizadora para esta indústria, que é a Nau Verde, liderada pela Rinpel, e a indústria está a adotar
inovação, com a incorporação da circularidade é vital para o futuro, estão a fazer isso, mas também já estão a usar as tecnologias digitais, sobretudo a inteligência artificial, para construírem o que eles chamam de tecidoteca, uma biblioteca de tecidos, e usar também a inteligência artificial para pesquisar as tendências do mercado, identificar com avanço essas tendências e reconverter as cadeias de produção para responderem a essas tendências. E, portanto, quando eu olho para a performance da economia portuguesa em 2022 e também em 2023, há alguns fatores que me dão grande confiança para o futuro. E queria transmitir aqui e sublinhar esta palavra, me dão grande confiança para o futuro. Porque nós somos um povo muito individualista, um povo que não acredita em si próprio, um povo que puxa o país para baixo. Temos elites, a grande parte das elites portuguesas, cuja única função é diminuir tudo aquilo que o país alcança, é puxar o país para baixo. E se nós não apostarmos naquilo que o país faz bem, não reconhecermos aquilo que o país faz bem, não estarmos par a par com as nossas empresas, com as nossas instituições de ensino superior, com as nossas universidades, para apoiar esta vaga transformação do país e de inovação, não vamos chegar a lado nenhum. E, portanto, os fatores que me dão confiança é o primeiro, a grande capacidade exportadora do país, e o segundo é o ciclo de inovação em que o país está lançado. Nós não podemos esquecer que em 2022, a nível de patentes, o país subiu 7,6% no registro de patentes, registrou 312 patentes. E o meu sonho é que o país consiga registrar uma patente por dia, reconhecendo o valor do capital intangível. Isto é absolutamente decisivo para um país que há alguns anos atrás não reconhecia o capital intangível. Nós somos o país que inventou a Via Verde e não registou a patente da Via Verde. E, portanto, tudo isto está a mudar e isto é fundamental para o futuro. O outro aspecto que é decisivo é tudo aquilo que estamos a fazer em inovação, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento científico, significa reconhecer o papel da ciência. A ciência e o conhecimento são transformadores. A inovação e o conhecimento estão no cerne da criação do valor de uma economia. Isto está pouco a pouco a acontecer, podemos fazer mais e faremos mais, mas está a acontecer, é preciso impulsionar esta transformação. E é preciso também reconhecer que é preciso continuar a investir em ciência, no ensino superior, na investigação. Nós chegamos a 1,7% do PIB, é muito pouco. Há o objetivo de chegarmos a 3% do PIB, mas o investimento público tem que subir, porque do 1,7% que existe hoje de investimento em ciência em Portugal e desenvolvimento tecnológico, mais de 1% é das empresas. E o investimento público tem que estar par a par para nós catapultarmos o nosso sistema científico e tecnológico em conjunto com as empresas para o futuro. Mas há um outro grande elemento que é absolutamente decisivo e transformador. Vários governos em Portugal, sucessivos governos, investiram nas qualificações dos portugueses. E o que é que se passa hoje? Nós temos um mercado de trabalho que é muito resiliente. Há mais de 5 milhões de pessoas hoje a trabalharem em Portugal. Também não aconteceu antes. E destes 5 milhões de pessoas, 34% têm o ensino superior. Nunca aconteceu também antes. E é evidente que as pessoas, quando são mais formadas, chegam às empresas, há uma transformação no sistema produtivo, há uma transformação na capacidade de inovação das empresas. E cerca de 600 mil destas pessoas são jovens com o ensino superior. Aliás, os jovens aumentaram 84 mil quando comparamos com 2019. A atração e a retenção de talento é um desafio do país, mas não significa que os jovens qualificados estão a sair todos. Há muitos que estão no país, que ficam no país e que estão a contribuir para esta grande transformação. Há outros elementos que podia mencionar e que me dão também algum conforto e alguma confiança para o futuro. E um deles tem a ver com tudo aquilo que é o nosso sistema de empreendedorismo e das startups. Nós temos mais de 4 mil startups hoje em Portugal e aqueles que são jovens, que têm a sua visão para desenvolver a sua empresa, não desistam dos vossos sonhos. Estas 4 mil startups têm hoje um volume de negócios de 2.200 milhões de euros, exportam 1.200 milhões de euros já e elas são o cerne da transformação da economia portuguesa. Porquê? Porque é a partir delas que se nascem muitas das empresas tecnológicas. E isto é transformador para a economia portuguesa. Porquê? Porque as empresas tecnológicas, quando nascem como empresas globais, têm as suas redes globais e esse aspecto é transformador para o país. Nas 20 empresas com maior valor em Portugal, 7 já
atração a empresas tecnológicas que não existiam há alguns anos atrás. E, portanto, é isto que configura uma mudança que eu penso que pode ser muito importante para o futuro. O que é que podemos esperar para 2024? Espero que nós consigamos continuar a nossa caminhada de atrair mais investimento direto estrangeiro. Em 2022, nós passamos do 8º para o 6º país na União Europeia com maior capacidade para atrair investimento direto estrangeiro. O investimento direto estrangeiro produtivo chegou a cerca de 2.500 milhões de euros e quando analisamos a tipologia desse investimento, também há algo que está a mudar. 66% do investimento que as empresas estrangeiras fizeram em Portugal em 2022 é para criarem parcerias tecnológicas, parcerias de engenharia, desenvolvimento de software. Nós temos mais de 200 centros das companhias internacionais em Portugal, 30 deles são centros de investigação avançados. Temos, por exemplo, a Nokia na Amadora, que com os engenheiros portugueses e os engenheiros finlandeses está a desenvolver o software que vai gerir toda a rede Nokia no mundo para o 5G. E temos vários outros exemplos no país e isto pode ser absolutamente fulcral para o futuro. Espero também para 2024 o aumento do investimento público, é absolutamente vital em múltiplas áreas e desde logo na ciência, na inovação e no conhecimento. Espero a queda da inflação. A estimativa que está no orçamento que o Governo preparou é para diminuirmos de 4,6% este ano para 2,9% para o próximo ano, mas evidentemente temos outros desafios, que é a continuidade das taxas de juros ao nível elevado a questão. E as taxas de juros elevadas vão continuar por bastante mais tempo e isso vai ser pernicioso para o desenvolvimento da economia, das empresas, das famílias. Mas são estes desafios que temos que aceitar e projetar para o futuro. E queria terminar agora com esta visão sobre aquilo que estamos a fazer para a economia do futuro. Há cerca de 3 anos atrás, em 2020, quando o Primeiro-Ministro me convidou para preparar o documento da visão estratégica para o país até ao fim da próxima década, um dos aspectos centrais que está nesse documento é repensar o nosso papel, o papel de Portugal, à luz das transformações que estão a existir no mundo. E o século XXI vai ser marcado pelo paradigma da conectividade. E, portanto, temos que pensar em termos de hubs, de redes, de ligações, de posicionar o país nas redes internacionais da tecnologia, da ciência, do conhecimento, mas também da energia e das trocas comerciais. E o nosso país tem uma posição absolutamente central no Oceano Atlântico. Os oceanos vão ser cruciais para o desenvolvimento da economia no século XXI, porque mais de 95% do comércio mundial processa-se através dos oceanos. E os oceanos são ainda a grande plataforma para a ligação entre os continentes através de cabos submarinos. E os cabos de fibra óptica são essenciais. 98% da informação que circula hoje no mundo são providenciados através deste sistema. E Portugal hoje está ligado à fortaleza na América do Sul através do cabo Ela-Link, está ligado desde Sines à cidade do Cabo pelo Cabo Equiano, que são 11.700 km de extensão, que vai ter 11 ramificações no continente africano, operado pela Google. Temos também o Medusa, o Tu África. A Google assinalou há poucos meses atrás a ligação dos Estados Unidos com Portugal. E, portanto, é por isso que é muito importante termos em atenção o papel dos dados, o papel da informação. Os dados vão ser para a economia no século XXI aquilo que a terra foi para a Revolução Agrária, aquilo que o ferro foi para a Revolução Industrial. E é muito importante o país ter no seu território os centros de tratamento de dados, os centros de tratamento da informação. Podemos não só fixar parte dos nossos recursos humanos, dos nossos jovens qualificados, mas podemos ter em nossa posse uma das alavancas fundamentais que vai determinar o desenvolvimento da economia no século XXI. E o país também tem que jogar os seus ativos. Um dos grandes ativos é a capacidade que o país tem de desenvolver e de produzir energias renováveis. As energias renováveis vão ser parte da transição energética. Aquilo que se está a passar no planeta não é aceitável. Nós temos a devastação ambiental sem precedentes na história do planeta. Nós já perdemos nas últimas décadas 1/3 dos recifes de corais, 1/3 dos tubarões e das raias, 1/3 dos moluscos de água doce, 1/4 dos mamíferos, 1/5 dos répteis, 1/6 das aves. E atenção, a biodiversidade é o nosso seguro de vida neste planeta. Se nós deixamos que a biodiversidade se extingam, os agentes patogénicos que existem em múltiplos hábitats vêm ter maior
frequência com a espécie humana. E é por isso que o Covid-19 foi um grande aviso que foi feito à nossa espécie e, nesse sentido, é absolutamente crucial fazer face a isso. E as energias renováveis são fundamentais, estão em expansão, mas não queremos energias renováveis para ter energias renováveis. Queremos exatamente para atrair a nova geração de indústrias verdes, como o aço verde. A indústria do aço é das mais poluentes do mundo, é responsável por 8% das emissões de CO2 no planeta. E nós temos a capacidade e a possibilidade de atrair esta nova geração de indústrias verdes, à cabeça delas exatamente a indústria do aço, que pode ser fulcral para uma nova industrialização do país e um novo olhar para o futuro. E o mesmo tem a ver com as baterias. As baterias são absolutamente decisivas. Estou convencido que o mundo no século XXI vai ser movido cada vez mais com base em baterias, vai ser um modelo absolutamente fulcral. E uma das grandes invenções deste século vai ser a armazenagem da eletricidade a grande escala, à escala da rede, coisa que até hoje não conseguimos. E no dia em que isso acontecer, a eletrificação de todos os sistemas e de vastos segmentos da economia vai acontecer. E há um estudo muito interessante da Agência Internacional da Energia que diz que até 2040 precisamos, em termos de capacidade instalada de baterias no mundo, de 10 mil gigawatts-hora. Isto é 50 vezes aquilo que temos hoje. Das mais de 700 fábricas de baterias que existem hoje no mundo, a maior parte está na China. A China tem 78% da capacidade de produção de baterias. E os países na Europa, entre eles Portugal, que forem capazes de atraírem os grandes players internacionais, será não só um segmento importante para a industrialização do país, mas para possibilitar a mudança do paradigma da mobilidade. E isso pode ser essencial também em todo o conjunto de transformações. Ainda por cima o país tem reservas, quer de lítio, quer de cobre, que são dois metais absolutamente cruciais para a transição energética. E o último elemento de toda esta cadeia é atrairmos os fabricantes de carros elétricos. Temos uma agenda mobilizadora que é dirigida pela Stellantis, que vai produzir o primeiro carro elétrico em Portugal, um carro elétrico ligeiro, em Mangualde, em Viseu. Temos um outro grande exemplo de Salvador Caetano, que está associado à Toyota. Salvador Caetano participa numa agenda mobilizadora que é Bi-Neutral. A Salvador Caetano é uma das empresas, é a empresa que domina no mundo todo o mercado dos autocarros que funcionam com hidrogênio para os aeroportos, está a desenvolver as novas tecnologias de hidrogênio no âmbito desta agenda e ganhou o concurso dos Jogos Olímpicos de Paris para produzir um carro elétrico que vai ser utilizado nos Jogos Olímpicos de Paris. Esse modelo, o APM, já foi construído pela Toyota. Isto mostra também o efeito absolutamente virtuoso que as agendas mobilizadoras podem ter. A Toyota demonstrou, ao construir o APM, que é não só um assembler que junta materiais e peças, como pode também ser um player do mercado, e a Toyota está a reconhecer isso, e é um grande projeto que também o país deve apoiar, deve acarinhar e pode ser muito importante para o futuro. E não queria terminar sem falar de outros aspectos que são vitais, o da economia do mar. Nós temos uma agenda que é a Inova Mar para usar os biomas marinhos, as bactérias, as cianobactérias, algas, macroalgas, esponjas, todos esses materiais são fulcrais. Atenção que a nossa civilização, uma civilização que repousa na armadilha da economia linear. Nós extraímos recursos, usamos e deitamos fora. Temos que mudar este paradigma, introduzindo a economia circular, transformando recursos e resíduos em lixo, mas simultaneamente usar e desenvolver a bioeconomia, usar os produtos biológicos, que são produtos muito mais sustentáveis, para substituir os produtos mais poluentes que temos hoje no nosso planeta, desde logo os plásticos e os fertilizantes químicos. E atenção, temos cianobactérias no nosso oceano que produzem bioplásticos e, portanto, é uma outra oportunidade. E o último elemento que é fulcral para isto é tudo o que se está a passar ao nível da saúde. Nós temos potencial no país para produzir substâncias ativas de medicamentos, fertilização química, temos capacidades para desenvolver todo um conjunto de processos ao nível dos equipamentos e dos medicamentos. É por isso que temos 4 grandes agendas mobilizadoras, uma delas dirigida pela Blue Pharma, uma empresa de Coimbra, para criar a nova geração de medicamentos injetáveis complexos para tratar as terapias oncológicas. Estão a trabalhar com moléculas pequenas, com peptídeos, com ácidos nucleicos, e tenho uma crença profunda na potencialidade desta agenda, assim como na agenda da Tecnopage. A Tecnopage é uma empresa que dirige uma agenda cujo único objetivo é construir medicamentos com base em produtos biológicos, os biofármacos. É uma companhia que já foi referenciada pelo Economist
como uma das mais promissoras do mundo, mas como é uma boa notícia, não vi nenhuma referência nos jornais portugueses ou nos mídias portugueses. Temos uma outra grande agenda que tem a ver com a ALS, que é uma empresa baseada em Tondela, que está destinada a tratar uma das grandes doenças silenciosas do nosso século, que mata já mais de 1 milhão de pessoas no mundo e que é a resistência aos antibióticos. E, finalmente, a última é usar as tecnologias digitais para tratar a informação. E acredito, para tratar os dados, e acredito até porque na minha vida anterior tive a oportunidade de acompanhar uma agenda deste tipo no MIT, nos Estados Unidos, em que eles utilizaram uma base de dados anonimizada de mulheres americanas com cancro da mama, 50 mil mulheres. E o que é que se passa? Estas tecnologias, como a inteligência artificial, as máquinas que aprendem, conseguem detectar a decomposição inicial dos tecidos e das células que o olho humano não vê. E nos Estados Unidos, já com 6, 7 anos de avanço, conseguem identificar as mulheres em que potencialmente pode existir o cancro da mama e tratar esse tipo de doenças. Vocês vejam o impacto imenso que isto pode ter no nosso país, onde a nossa população com 65 anos ou mais já é muito significativa, tem 2 ou mais doenças que podem ser letais, a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson. E, portanto, se conseguimos mobilizar as nossas empresas, o nosso sistema científico e tecnológico no âmbito das agendas que existem, será outro benefício extraordinário para a economia portuguesa. E, portanto, queria terminar dizendo, como escreveu um dia o filósofo francês Henri Bergson, o futuro não é aquilo que nos vai acontecer daqui a algum tempo, o futuro é aquilo que vamos fazer agora. Obrigado.